Intoxicação por cianeto. O cianeto é uma molécula constituída por átomos de carbono e nitrogênio, unidos por uma ligação tripla, apresentando uma geometria do tipo linear com angulação de 180 graus. Os cianetos iônicos, que são sais derivados do cianeto de hidrogênio, possuem o ânion cianeto, associados a metais como sódio e potássio. Por outro lado, nos cianetos covalentes, compostos que o agrupamento está ligado covalentemente a átomos de carbono em moléculas orgânicas, onde a toxicidade dos compostos de cianeto irão depender da espécie química e de sua respectiva constante de estabilidade. Cianeto de hidrogênio apresentando em sua estrutura um carbono como átomo central, realizando uma ligação tripla com o nitrogênio e uma simples com o hidrogênio. A recorrência predominante da exposição aguda ao gás cianeto acontece por meio da inalação de fumaça em incêndios, que é derivada da falta de oxigênio para consumir todos os suprimentos em uma combustão de substâncias ricas em carbono e nitrogênio. Sintomas principais da intoxicação: tontura, dor de cabeça, desorientação, comprometimento das funções cerebrais, como distúrbios visuais. Parada do coração ou respiratória, fraqueza muscular, câimbras musculares, convulsões, náuseas e agravamento nas doenças pré-existentes. O cianeto produz seu efeito tóxico ao se ligar no grupamento M do citocromo C, oxidase das mitocôndrias. Isso impede as células de realizar respiração aeróbica e, portanto, de produzir ATP. A cadeia transportadora de elétrons é responsável por maior parte do processo de respiração celular, estabelecida pelo fluxo de elétrons em um conjunto de complexos enzimáticos, ligados à membrana interna da mitocôndria de células eucarióticas até o receptor final. Neste processo, a energia liberada pelo fluxo de elétrons está associada ao transporte de prótons através de uma membrana impermeável ao mesmo, onde o retorno dessas partículas subatômicas fornece a energia livre para a síntese do ATP, através de uma enzima na membrana que acopla a passagem de elétrons à fosforilização do ADP. Após a absorção, a depender do tipo de contato com a substância, a intoxicação por cianeto pode ocorrer a curto ou longo prazo. O íon cianeto impossibilita a ação de enzimas que integram metais em sua estrutura, em especial o ferro, atuando em uma enzima essencial no metabolismo animal, a citocromo C oxidase, presente no quarto complexo da cadeia transportadora de elétrons, na membrana interior de mitocôndrias de células eucarióticas. O gás cianeto difunde-se até a cadeia transportadora de elétrons, competindo com o oxigênio pela citocromo C oxidase. Uma vez que o cianeto se liga à enzima, o transporte de elétrons ao oxigênio é inibido e o mesmo não é mais consumido. Sabendo que o fluxo de elétrons pelos complexos 1, 3 e 4 é acompanhado pelo fluxo de prótons da matriz ao espaço intermembrana, a ligação do cianeto ocasiona uma inibição enzimática que inviabiliza a transferência dos elétrons do citocromo C, reduzindo a oxigênio, bloqueando a cadeia transportadora e, por conseguinte, a síntese acoplada de ATP, posto que, sem a disposição desse fluxo de elétrons, não haverá energia eletroquímica, da diferença de concentração de prótons, impedindo a fosforilização de ADP em ATP. Dessa maneira, o complexo citocromo C fica parcialmente estável, tendo como consequência uma hipóxia, o que impede a utilização do oxigênio pelos tecidos, lesando os órgãos mais sensíveis à ausência de oxigênio, como o coração e o cérebro, e o aumento de subprodutos ácidos com a mudança para a via anaeróbica, alternativa em decorrência da inibição da via glicolítica aeróbica. O corpo humano possui mecanismos de desintoxicação do cianeto, realizada pela enzima acetilsulfotransferase ou rodanase. Embora sua principal função esteja relacionada à detoxificação do cianeto, essa enzima também possui outras funções no organismo, como a síntese de proteína, são do índice de respiração pela relação com a cadeia transportadora de elétrons. O cianeto também pode ser eliminado pelos pulmões na forma de ácido cianídrico. Assim, a intoxicação aguda pelo cianeto só irá acontecer quando todas as reações de desintoxicação forem excedidas. A enzima catalisa a transferência do enxofre tiosulfato para o cianeto, formando tiocianato e sulfito. A desintoxicação também pode ser feita por meio de suporte clínico, como a suplementação de oxigênio e medidas de manutenção cardiovascular. Do ponto de vista farmacológico, a hidroxicobalamina representa fármaco de primeira escolha para o tratamento da intoxicação pelo cianeto.
Ele atua substituindo sua hidroxila pelo cianeto livre no sangue, formando a cianocobalamina, que é excretada na urina, exibindo sinais de melhora como a frequência cardíaca e a pressão sanguínea sistólica, reduzindo assim a acidemia. Na indisponibilidade da hidroxicobalamina, uma opção de recurso terapêutico são os nitratos orgânicos, podendo ser administrados o nitrito de amila e o nitrato de sódio, responsáveis por atuar na formação da metemoglobina, que compete diretamente com o sítio de ligação do complexo de citocromo, que implica na oxidação da porção ferrosa, na hemoglobina para a forma férrica. Essa forma proporciona uma ligação do cianeto à metemoglobina, que compete diretamente com o sítio de ligação no complexo de citocromo, estabelecendo a formação da cianometemoglobina. A mesma sofre a ação da rodanase, uma enzima endógena falada anteriormente, facilitando a formação do tiocianato, sendo por sua vez uma substância menos tóxica que é excretada pelos rins. O tiosulfato de sódio aumenta a atividade da enzima rodanase, doando um átomo de enxofre e ampliando a quantidade de tiocianato. Entretanto, devido ao seu caráter com efeitos não profundos, ainda pode causar vômitos, náusea e hipotensão. Fontes de exposição: produto tóxico em incêndios, refinação de metais, fotografia, tratamento de metais preciosos, combustão de madeira, papel, nylon, asfalto, fumaça de incêndios, intoxicação por carbono associados, acetonitrila, como um solvente de uso industrial e na obtenção de plásticos e fibras sintéticas. Casos de intoxicação por cianeto. Em julho de 2024, 6 estrangeiros foram encontrados mortos por envenenamento por cianeto em um hotel de luxo em Bangkok, Tailândia. O cianeto foi encontrado em copos e um bule de chá no quarto. A polícia tailandesa acredita que o crime foi motivado por uma disputa por dinheiro. Em 1998, 4 pessoas morreram em um festival no Japão após ingerir cianeto presente em um molho de curry. As vítimas apresentavam sintomas como vômito, diarreia, dormência nos lábios e batimento cardíaco irregular. Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, um artefato pirotécnico proibido para uso em ambientes fechados foi acionado no palco da boate durante a apresentação da banda gurizada fandagueira. As faíscas do artefato pirotécnico atingiram o forro do teto, ocasionando um princípio de incêndio e liberando gás cianeto que, ao ser inalado, provocou 242 mortes e mais de 600 sobreviventes com problemas de saúde de diversas gravidades. Nos campos de concentrações nazistas, oficiais alemães trancavam prisioneiros em salas que eram infestadas de pesticida. As câmaras não foram o primeiro método de extermínio em massa usado pela Alemanha. A fim de evitar o pânico, soldados e médicos diziam aos prisioneiros que eles passariam por um banho e receberiam roupas limpas para se juntar a amigos e familiares. As câmaras de Auschwitz comportavam 800 pessoas. Se houvesse lotação, quem sobrava era executado a tiros na hora. Quando o veneno começava a fazer efeito, as pessoas se distanciavam das saídas de gás. O gás venenoso, baseado em cianeto de hidrogênio, interferia na respiração celular, tornando as vítimas carentes de oxigênio. O resultado era a morte por sufocamento após crises convulsivas e sangramento. Este trabalho é composto pelo grupo Bárbara Juliana, Catarina Oliveira e Maia Sueli.